agora, e já que a gente não voltou, é preciso continuar, eu não consigo mais segurar a matéria, a verdade é essa, né? Em aquelas 2 semanas eu ainda conseguiria correr atrás e a gente chegar depois bem, mas agora a gente precisa vir da matéria nova, então eu pensei, não, deixa eu fazer alguma coisa diferente aqui, deixa eu dar, né, colocar uma outra dinâmica para a gente tentar amenizar os prejuízos aí, a verdade é essa, né? Então, por isso que eu fui ali, comprei um quadro, reformei, fiz uma mini reforma aqui em casa, para a gente ter esse bate-papo aqui de qualidade, tranquilo? E eu espero, na verdade, Kleber, Keila, somar, né? Eu espero que realmente sejam proveitosas as nossas aulas aqui, mesmo no ambiente online. E a verdade é essa, tá? Espero realmente contribuir de alguma forma aí. Só esperar, Kleber. Keila, já deu o ok lá, Keila? Você quer que eu dê ok lá no grupo? Ou... Fala para eles que a gente já está ok aqui, que a gente já está esperando, que a gente já vai começar. Só para dizer que nós não avisamos lá. O Kleber já avisou lá no grupo dele. Tá. Combinado, amigo. Combinado, Kleber. E agora que eu estou lembrando aqui, você tinha me falado do Zoom, né? Ah, que bom, Kleber. Que bom, rapaz. Não, então semana que vem a gente volta pro Zoom, então. Combinado. Já avisei, professor. Ah, então beleza. Então, Kleber, Keila, valeu. A minha animação para dar aula é a mesma se a gente tivesse com uns 40 aqui, sem problema nenhum, tá? Agradecer vocês aí, né, por nós estarmos aqui. Um tema muito bacana. Eu mandei o vídeo lá no domingo, acho que na segunda-feira. Não, acho que foi na terça, né? A turma, na terça ou na quarta-feira. É sobre extraterritorialidade. E, Kleber, Keila, para a gente começar aqui, ok? O que vem a ser a extraterritorialidade? Em algum momento já desse semestre, nós vimos lá, em tempo do crime, no artigo 2º do Código Penal, que o princípio que estabelece a aplicação da lei penal, Kleber, é o princípio da territorialidade. Ou seja, o que isso quer dizer, Clebão? Keila? Crimes ocorridos dentro do território nacional, aplica-se a lei penal brasileira. Tranquilo? Olha só. E eu tô aqui, eu vou tocar aqui, turma, como vocês falaram que o azul tá melhor, né? E eu vou tocar aqui como se eu estivesse em sala de aula, tá ok? Tá claro, tá óbvio que isso daqui é o quê? É o mapa do Brasil. Tá? Não, Kleber, se você falar o contrário, se a Keila falar o contrário, eu não estou entendendo, né? Mapa do Brasil, tá ok, turma? Direito penal estabelece o seguinte: crimes ocorridos dentro do território nacional, obviamente, Kleber, aplica-se a lei penal brasileira. Tranquilos até aqui? Princípio da territorialidade. Nada mais óbvio. Agora nós estamos entrando em uma matéria onde nós vamos estudar, Keila, Kleber, quando que a lei penal vai ser aplicada para os crimes ocorridos, fora do território nacional. Então, eu preciso que vocês virem a chave aqui. Até agora, nós estudamos a aplicação da lei penal brasileira dentro do território nacional. Tranquilos? Extraterritorialidade é a hipótese, Keila, onde vai ser aplicada a lei penal brasileira,
só que para crimes ocorridos, fora dos limites territoriais da nação. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Então coloca aí extraterritorialidade no caderno de vocês, por gentileza. Extraterritorialidade. Coloca aí IPC, colocando IPC logo de cara. A regra, Keila está conseguindo acompanhar? Tô, professor. Ah, tá. A regra para a aplicação da lei penal brasileira. A regra para a aplicação da lei penal brasileira é o princípio da territorialidade. É o princípio da territorialidade, vírgula, 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 o qual estabelece que para os crimes ocorridos dentro dos limites territoriais da nação, os crimes ocorridos dentro do limite territorial da nação, limites territoriais da nação, vírgula, será aplicada tanto a lei penal quanto a processual penal brasileira. Ponto final. Keila, Clebão, não tem como. Terminaram aí, tranquilo? Se eu estiver correndo, pode falar. Que tá ok. Tá ok, Keila? Kleber, sim. Keila, não tem como nós continuarmos essa matéria isso daí. Tranquilo? Nós vamos visualizar agora aqui na aulinha de hoje as possibilidades em que o crime ocorre fora do território nacional, mas aplica-se a lei penal brasileira. E como uma tentativa de, claro, linkar as matérias, esse PC aí, tá ok? Nós precisamos lembrar que tudo isso aqui que nós vamos estudar no artigo 7º, Kleber, é a exceção. Essa noção vocês precisam ter, porque a OAB vai tentar pegar vocês aqui. Extraterritorialidade é a exceção ao princípio da territorialidade, porque a regra, Kleber, é nada mais óbvio. Crimes ocorridos dentro do território nacional brasileiro, aplica-se a lei penal. Então, assim, o meu velho e contínuo compromisso de fazer vocês raciocinar o direito penal, não só aprender. A partir do momento que a gente raciocina, o processo de aprendizagem fica muito mais natural. Então, Keila, daqui para frente, enquanto você ouvir falar em extraterritorialidade, o que tem que vir na cabeça é o seguinte: eu estou falando da exceção. Tranquilos aqui? Beleza? Posso virar a chave? Então, vamos lá. Primeiro tópico da nossa aula de hoje, ó. Turma, conceito. Então, o que vem a ser a extraterritorialidade? Que eu já cantei a pedra aí para vocês. Já comecei a cantar a pedra para vocês. Turma, nada mais é, Kleber, Keila, do que a possibilidade de ser aplicada a lei penal brasileira para crimes ocorridos fora do território nacional. Já cantei essa pedra aqui para vocês, vocês já estão sabendo. Só que o seguinte, Kleber, raciocina aqui comigo.
todo crime ocorrido no estrangeiro que vai ser possível aplicar a lei penal brasileira? E aí? Porque olha só onde que eu estou colocando vocês, onde que nós estamos entrando aqui. Eu estou falando para vocês que nós estamos estudando a regra, que é a aplicação da lei penal para crimes ocorridos fora do território nacional. Tranquilo? Agora, um outro raciocínio aqui para nós começarmos a entrar na matéria de cabeça. Tá ok? E aí? É todo crime ocorrido fora do território nacional que vai ser aplicada a lei penal brasileira? E aí? Certo, Kleber, Keila. Nesse primeiro momento, não precisa nem olhar aí, Kleber, no artigo 7º. Eu quero lógica, sabe? O que para vocês seria lógico aí? Ser todos os crimes ou alguns crimes? Kleber, eu também acho que são alguns. Você também, né, Keila? Eu Turminha? acho que é, na minha opinião, tráfico e homicídio. Certo. Para você, Keila, tráfico e homicídio, aonde ocorresse, teria que aplicar a lei penal brasileira? Eu acredito que sim. Certo. Turma, olha só. O raciocínio de vocês é pertinente. Kleber, Keila, seria uma bagunça danada se todos os crimes ocorridos fora do território nacional brasileiro aplicassem a lei penal brasileira. E seria uma insegurança jurídica tremenda. O que o legislador fez? Ele preveu, antecipou algumas circunstâncias e algumas condições. Eu vou deixar bem aqui, Estão vendo aí? Circunstâncias e condições. Agora nós vamos conversar sobre elas. Então, ficou fora do esquadro aí, né? Deixa eu subir aqui, Tá vendo? É porque eu não queria pegar a borda do quadro ali, mas agora eu baixo. Mas, turma, Keila, Kleber, aí o legislador no artigo 7º, ele estabeleceu algumas circunstâncias e algumas condições. O crime, seja qual for o crime, Keila, seja qual for o crime, praticado fora do território nacional, tranquilo? Desde que, Kleber, olha, eu estou colocando para vocês o raciocínio do legislador, para facilitar quando vocês forem ler o texto de lei, tá ok? Seja qual for o crime praticado fora do território nacional, desde que obedeça às circunstâncias e às condições do artigo 7º, aplica-se a lei penal brasileira. Esse foi o raciocínio do legislador. O legislador falou isso. Pode falar, Cleber. Aí que tá, o seu raciocínio é esse, o raciocínio é esse mesmo. Tá ok? Mas peraí, deixa eu limpar uma parte que você colocou aí. Para o brasileiro que comete, não, Kleber. Para qualquer um que comete, inclusive estrangeiro. Tá bom? Aqui. Então, bora. Então, bora lá. Não, então vamos lá, E aqui tá, Kleber, e seu raciocínio está totalmente dentro da aula, tá ok? E aquela velha questão, turma. Por isso que eu falo, Kleber,
Eu acho que o seu microfone está dando retorno aqui. Baixa aí. Deixa eu ver se é o seu ou o meu aqui. É porque é só quando eu falo chia. Alô? Agora sim. Kleber, Keila, olha só, Kleber, seu raciocínio matou a pau, irmão. Entrou mais algum aqui. Quem foi que entrou? A Daniele. Até agora a Daniele aqui, ó. Não foi a Flávia ainda, não. Mas seja bem-vinda, Daniele. Kleber, você fez um raciocínio que matou a pau. Vamos lá. Esse PC que eu fiz aí, tá ok? É justamente para nós virarmos a chave, Kleber. Porque olha a pergunta que você fez. Se um estrangeiro comete o crime dentro do Brasil, não foi o que você falou? Se ele comete um crime estrangeiro ou não dentro do Brasil, qual que é a regrinha que eu cantei a pedra para vocês aí nesse PC? Tá aí no IPC. O que eu falei aí nesse primeiro ditado? Veio, ó. A penal brasileira vai aplicar a lei do Brasil. Isso, Keila. Kleber, estou usando o seu exemplo, cara. Você falou, professor, e se o estrangeiro comete o crime dentro do território nacional? Ó, por que eu fiz aí, ó, o IPC para vocês? Tá ouvindo? Porque aqui, Kleber, independe, Keila, se é estrangeiro ou não, crime ocorrido dentro do Brasil, pau no réu, parceiro. Pau no réu. Por quê? Princípio da territorialidade. Lembra lá das características que nós estudamos? Impessoalidade, generalidade, imperatividade, aplicação da lei penal, Kleber. Tranquilo? Normal. Professor. Normal. Sim, Keila. Nesse caso, o agente ele é estrangeiro, comete um crime aqui no Brasil. Ele vai aplicar a lei brasileira. Só que se for pedido uma extradição, ele responde só até o momento que ele for extraditado e se ele voltar para o país dele, ele passa a responder na lei do país dele ou continua? Aí, Keila, é o seguinte, a aplicação da lei penal vai ser aplicada, tranquilo? Uhum. Ele vai ser processado e julgado aqui, beleza? Certo. Só que, Kleber, Keila, nós temos uma situação. Deixa eu abrir um cantinho aqui. Ó. Deixa eu usar o azul. Gente, semana que vem eu já vou estar com os canetões grossos, tá? Ó, Kleber, Keila, nós temos uma diferença entre julgamento e cumprimento. Isto, da pena, Keila. Tranquilo? Tranquilo. Então, Keila, ele vai ser julgado aqui, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Tranquilo? Certo. A aplicação, quando a gente fala aplicação da lei penal brasileira, consiste no julgamento. Tranquilo? Se o país de origem dele pedir a extradição, ele pode, ó, cumprir essa pena imposta pela lei brasileira lá no país de origem. Entendi. Entendeu, Keila? Entendi. Então, aí, Kleber, nós vamos depender de alguns fatores. Primeiro, nós vamos, geralmente, nos acordos de extradição, já tem alguns termos que o país de origem precisa cumprir. Alô, estão me ouvindo? Sim. Tranquilo? Olha só, uma situação. O agente cometeu um crime na Indonésia. Tranquilo? Estrangeiro.
Um americano cometeu um crime de tráfico na Indonésia, só que o camarada conseguiu fugir para o Brasil. Tranquilo? Estão desenhando o cenário? Sim. O cara é americano. Americano. Isso que eu vou colocar. Keila, lá na Indonésia, o crime de tráfico é punido com a pena de morte. Vocês viram o caso daqueles 2 brasileiros lá, né? Sim. O governo da Indonésia pede a extradição para o Brasil. O Brasil não extradita pessoas o crime cometido por ele no estrangeiro é apenado com crime de morte. É vedado constitucionalmente. Então, o que eu quero dizer com isso, Kleber? Vai depender muito desse acordo de extradição. E segundo, não é todo crime que é passivo da extraterritorialidade. Olha só, por que os brasileiros lá na Indonésia não vieram cumprir pena aqui então, Keila, ó, já que é possível cumprir pena no país de origem? Por que vocês acham que eles não foram mandados para cá para cumprir pena? Porque aqui não tem pena de morte. Exatamente. Exatamente, porque poder extraditar até poderia, mas eles sabem que aqui não existe pena de morte e nem de caráter perpétuo. O que iria acontecer com esses 2? Eles iriam cumprir a pena aqui e chegando aqui, como não existe pena de morte, Kleber, Keila, seria feito uma nova dosimetria da pena. Visualizem que não iriam julgar o caso, tá ok? Não iria levantar, apurar as provas que foram. Não é isso. Mas a pena que ele recebeu lá seria readequada para os moldes do ordenamento penal brasileiro. Tranquilo? Tá? Não seria um novo julgamento, tá, turma? Não iria ouvir testemunhas, nada disso. Só que, como aqui não prevê a pena de morte, então essa pena aqui seria readequada para o ordenamento penal brasileiro. Entenderam? Sim. Então, Kleber, vamos lá, limpando o que você falou. Aqui limpei a questão do estrangeiro dentro do Brasil, né, que você colocou. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui hoje, olha, é o estrangeiro ou o brasileiro. Você tinha falado aquela hora, Kleber? Não precisa ser brasileiro. É possível que aplica-se a lei penal brasileira para um crime ocorrido fora do território nacional, praticado por estrangeiro. Tá ok? E, Kleber, você tá certinho, meu irmão. Esse raciocínio muita gente faz quando a gente começa a estudar extraterritorialidade. Ah, professor, o agente precisa ser brasileiro? Não, tá? É possível aplicar a lei penal brasileira via extraterritorialidade para estrangeiro. Tranquilo, Kleber? Vamos fazer um IPC disso daí? Foi importante você colocar. Você ia perguntando mais alguma coisa? Isso. Isso. Você está falando da extraterritorialidade no caso de crime praticado por estrangeiro, é isso, né? Isso. E eu vou trabalhar o exemplo com vocês aqui. Mas essa regrinha a gente já precisa desmontar aqui. Tá? Não é só para brasileiro nato. Tranquilo?
Vamos fazer um IPC disso aí, que eu gostei do que você colocou, Kleber. Coloca aí, turma. IPC. Dani, você chegou agora, está conseguindo acompanhar, Dani? Alô, Dani? Turma, coloca aí. Ah, beleza, Dani, seja bem-vinda, tá bom? Coloque aí, turma. IPC. A aplicação da lei penal brasileira. A aplicação da lei penal brasileira para os crimes ocorridos fora do território nacional. Fora do território nacional. Aí coloca entre parênteses aí, extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Ocorrerá, né? A aplicação ocorrerá tanto para agentes brasileiros, quanto para estrangeiros, vírgula, Kleber, desde que constatadas as circunstâncias fáticas e condições expressas no artigo 7º do Código Penal. Expressas no artigo 7º do Código Penal. Então, turma, terminaram aí? Então, turma, olha só. Para a gente ir avançando no raciocínio. Nós estamos falando da possibilidade, Daniele, de ser aplicada a lei penal brasileira para um crime que foi praticado fora do território nacional. E a gente já limpou aí com a contribuição do Kleber que é o seguinte, o agente não precisa ser brasileiro. Tranquilo? Não precisa ser brasileiro. Agora, raciocinem comigo aqui. O conceito eu já falei de extraterritorialidade ou não? Eu ditei o conceito? Me localizem aí. Ditei, né? O conceito, certo. Não. Ah, não ditei ainda? Não. Então coloca aí conceito, para a gente cumprir a ementa aqui. Coloca aí conceito agora, 2 pontos. Se apresenta como exceção, é isso que eu preciso que vocês gravem, tá ok? O que a gente conversou no começo da aula. Isso, Clebão, isso mesmo, irmão. São esses raciocínios, pessoal, que nós precisamos ir dando musculatura, tá ok? Isso aí a gente precisa ir limpando, tá? Se apresenta como exceção ao princípio da territorialidade, vírgula. Uma vez que a lei penal brasileira será aplicada, nos crimes praticados no estrangeiro. Ponto e acabou. Beleza, turma? Aí já dá para limpar, né?
Beleza? Então, turma, ó, segundo tópico aí, ó, da nossa ementa. Soberania. Coloca aí, soberania, 2 pontos. E passem a bola aqui para mim. Keila. Kleber, Dani, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que entrou mais alguém aqui. Quem foi que entrou? O Galaxy J5. Quem que é o Galaxy J5? Manifesta aí. Quem que é o Galaxy J5? Sidney, liderança forte. Seja bem-vinda, Sidney. É o líder da turma da noite, Kleber. O Sidney, gente boa. Turma, vamos lá, ó. Nós estamos falando, olha só onde nós estamos entrando, que eu brinco, olha onde nós estamos, olha o fio da meada que nós estamos entrando. Kleber, crime praticado no estrangeiro que aplica-se à lei penal brasileira. Tranquilo? E aí? Isso de alguma forma não estaria ferindo a soberania do país onde o crime foi praticado? Raciocinem comigo. Como eu brinco com vocês em sala de aula, né? Eu sempre brinco com vocês em sala de aula. Eu sou pago pela faculdade, mas também não sou obrigado a dar tudo de mão beijada, né? Lembram disso? Vamos raciocinar aqui. E aí, Kleber, o que você me fala? Certo, seu raciocínio, Kleber, seu raciocínio é pertinente, irmão. Tranquilo. Mas não existe acordo. Quando a gente fala de extraterritorialidade, não existe acordo. E aí? Será que não estaria ferindo a soberania? Olha, o crime ocorreu aqui e vai ser aplicada a lei penal de um outro país. Esse é o fio da meada que eu quero entrar com vocês. Não, ó. O crime ocorreu no estrangeiro. Lembra que nós estamos fora do território nacional. E vai ser aplicado a lei penal brasileira. Isso, de alguma forma, não estaria ferindo a soberania do país onde o crime foi praticado? E aí? A princípio, sim, não é não, Kleber? Alguém discorda do Kleber aí? Alô? Alguém discorda do Kleber? Tá meio ruim, professor. Tem um chiado aí, não sei de qual telefone que é. Kleber, Sidney falou que tá um chiado. Ah, é? Dona Marilene... agora parou. E para vocês? Beleza. Então, beleza? Sidney, Dona Marilene, vocês estão localizados? Vocês chegaram agora? Estão conseguindo se localizar aí? Sim, eu tirei as apostilas do senhor lá do portal lá e eu estava lendo lá. Tá beleza. Posso seguir, né? Pode. Então, beleza. Então, turma, esse é o raciocínio que eu quero fazer com vocês agora nesse momento. Porque, Kleber, a sua resposta não está errada, irmão. Nós temos aí indícios, sim, a grosso modo, que a soberania daquele país onde foi praticado o crime está sendo ferida, porque está sendo aplicada a lei penal de um outro país. Vamos inverter os papéis. Sidney, imagine crimes ocorridos no Brasil e que fossem aplicados à lei da Bolívia. Não estaria ferindo a nossa soberania? Uai, que país é esse? Sim, com Sidney, certeza. onde ocorrem crimes dentro e a gente não aplica a lei penal brasileira? Turma, Sim. aqui está uma ressalva, que é por isso que eu coloco esse tópico nas minhas aulas, que nós não vamos esquecer mais, nós não vamos nos confundir.
Nós não vamos ser pegos por banquinhas sem futuro aí tentando cercar a gente. Tá ok? Porque, Kleber, Dani, Marilene, todo mundo que está aqui, Sidney, Keila, olha só, entenda uma situação. O fato de ser aplicado a lei penal brasileira não quer dizer que a lei do país onde foi praticado o crime vai ser deixada de ser aplicada. Entenderam? E eu não posso prosseguir a aula sem a gente entender essa parte. Olha só, não é uma alternativa. Ou é a lei penal brasileira, ou é a lei penal onde ocorreu o crime. São as duas. Entenderam? Não é a lei penal em detrimento da do país de origem. Tranquilos? Professor. Sim, Sidney. O senhor falou em relação à Bolívia, eu tenho um questionamento. Sim. Em relação aos veículos que são furtados aqui, levados para lá, a Bolívia não deveria nos ajudar a devolver esses veículos? Nesse caso, eles estão ferindo também a nossa soberania. Então, Sidney, perfeita a sua contribuição, perfeita, totalmente coerente com a aula, só que nós temos uma situação, Sidney, eu comentei isso, depois você vai pegar, o pessoal vai mandar a foto lá no grupo, do primeiro IPC que eu fiz aqui na aula de hoje, tá? Que tem a ver com o que você falou. Por que a Bolívia, do ponto de vista de extraterritorialidade, não pode fazer nada? Porque é o seguinte, Sidney, o crime ocorreu, no Brasil, dentro do território nacional, o princípio da territorialidade. Tranquilo? Agora sim, o que você falou aí, que poderia haver, e a minha opinião, tá, Sidney? Que não interessa nada para vocês. Vendo de fora, né? Estando inserido nesse dia a dia aí do direito penal, o que eu vejo é que realmente falta um acordo de cooperação mútua. Isso. Entre os países, né? Verdade. Entre países. Igual, aqui, carro roubado no Brasil, levado para a Bolívia, nunca vai ser aplicada a lei penal da Bolívia, Sidney. Por quê? Princípio da territorialidade, o crime ocorreu dentro do território nacional brasileiro. Somente aplica-se a lei penal brasileira. Tranquilo? Agora, o que falta aqui, no seu exemplo que eu vejo, seria uma cooperação maior, porque realmente a realidade é essa. Se conseguiu atravessar a fronteira ali por Cáceres, já era, parceiro. Já era. Então, eu não vejo, assim, essa cooperação entre as polícias, entendeu? Para um ajudar o outro, o que é muito mais fácil, né, Sidney? É muito porque está no âmbito administrativo. Nós vamos estudar as condições aqui agora e vocês vão ver que isso daqui, turma, isso daqui é muito difícil. Vocês vão ver pelas condições aqui que aplicar a lei penal para um crime praticado fora do território nacional é algo muito difícil. E o meu objetivo é que vocês visualizem essa dificuldade aí na aula de hoje. Tranquilo, Sidney? Beleza, professor. Exemplos então, nós temos muitos, né? Tem. Então, turma, olha só. Então, o raciocínio que eu quero fazer com vocês é sobre isso aqui, que não existe soberania de ninguém ferida. Nenhum país está ferindo a soberania de outro, porque é cumulativa, ó. A aplicação das leis é cumulativa. Vai aplicar tanto a lei do país de origem quanto a lei do Brasil. Tranquilos aqui? Beleza? Professor, isso é bem profundo, viu? Não, Sidney, e assim, é muito profundo, e quando a gente começa a falar de extraterritorialidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente o que o Kleber falou aí. Não, professor, eu vejo que está ferindo a soberania. Sim, não está errado pensar assim logo de cara. Mas o que nós precisamos ver, Sidney, foi o que eu coloquei no IPC aqui antes de conceito, que nós estamos estudando, turma,
a regra ou nós estamos estudando a exceção? A regra, né? Porque você chegou depois, né, Sidney? Não. Mas eu fiz um IPC que você vai pegar aí depois. Sidney, nós estamos estudando a exceção. Ó, a extraterritorialidade se apresenta como exceção. Maravilha. Porque qual que é a regra? Princípio da territorialidade. Uhum. Tranquilo? Então aqui vai ser um caso excepcional, onde mesmo o crime tendo sido praticado fora do território nacional, aplica-se a lei penal brasileira. E até, Sidney, foi a pergunta que eu fiz aqui no começo. Todos os crimes praticados fora do território nacional brasileiro vai ser aplicado a lei penal brasileira? Não. Não, gente, pensa numa bagunça que seria. Então, nós estamos estudando a exceção, essa noção nós precisamos ter, tranquilo? Por isso que não há que falar aí em soberania, porque o fato de aplicar a lei brasileira não é em detrimento da lei penal do país de origem, lá onde ocorreu o crime. Tranquilos, turma? Tranquilo. Posso ficar tranquilo com relação a isso? Eu não quero atrapalhar a aula, professor, mas, assim, estou com um questionamento aqui. No caso inverso, como no caso daqueles americanos que derrubou o avião aqui, o Legacy. E aí? Como que fica? Não, ô Sidney, não atrapalha não. Pelo amor de Deus. Vamos manter o mesmo ritmo aqui das nossas aulas presenciais. Muito bem colocada a sua situação. Sidney, o que acontece é o seguinte, ó, você mesmo já cantou a pedra, né? Inverso, né? É. Eles praticaram o crime mais ou menos aqui no Pará, não foi? Altamira, Santarém, não foi? Foi no Pará. Apesar que foi aqui perto de Mato Grosso também, né? Divisa com Mato Grosso, não foi? Isso, foi. Peixoto ali. Olha só, vamos linkar a nossa aula, tá ok? Deixa eu fazer um aviãozinho aqui, ó. Keila, ó, pensa um desenhista. Um avião. Keila, crime ocorreu dentro do território nacional. Qual que é a regra para isso? É lei brasileira. Lei brasileira. Por quê? Porque eles estavam em território nacional. Princípio da territorialidade. Bacana. Aí, Sidney, quando eles pousaram, acho que pousaram em Sinop, alguma coisa assim, foi retido o passaporte deles. Sim. Foi retida a autorização, o brevet para pilotar. Tudo aqui, eu acho que foi em Sinop. Foi, ainda ficou guardado uns dias aí. Foi. Isso. O que aconteceu com o Ronaldinho lá no Paraguai, turma. Ué, verdade. Se tiver risco a aplicação da lei penal, vocês vão ver lá em processo. Vamos manter preso, tá ok? O que aconteceu, ô Sidney, que a justiça brasileira autorizou a saída deles do território nacional, parceiro. Nacional. Aí eles foram para os Estados Unidos. Nenhum país extradita seus nativos. O brasileiro pode cometer crime aonde que for, o crime que for. Se ele conseguir voltar para o território nacional, o Brasil não extradita brasileiro nato. Claro, não tem como, né? Então, Sidney, totalmente pertinente a sua colocação. O que aconteceu foi isso, ó. Eles saíram do território nacional, a justiça devolveu o passaporte, a justiça devolveu o brevet, não sei se é brevet, aviação comercial também, eu sei que particular é brevet, né? Mas comercial eu não sei. Devolveu a autorização para pilotar, os camaradas foram embora, parceiro. Eles então, foram julgados aqui pela lei penal brasileira, normal. Aí é o que eu conversei aqui, Sidney, ó. Antes de você entrar, existe uma diferença entre ser julgado e cumprir pena. Eles foram julgados aqui. Eu nem sei se eles foram condenados, eu não lembro desse caso, na verdade, assim, qual foi
Depois que eles foram embora, foi condenado, né? Aplicou-se a lei da camaradagem, né? Então, mas agora foram julgados aqui pela lei penal brasileira. Agora, cumprir a pena, isso aí é outros 500. Outro você entendeu? 500. Então, assim, eu conversei isso aqui no começo da aula, Sidney. Isso aqui a gente precisa ter noção. O que aconteceu com eles foi isso. Saíram pela porta da frente do Brasil. Você entendeu? Então, aplicar a lei penal brasileira foi aplicada? Foi. Princípio da territorialidade, tranquilo. Agora, o cumprimento dessa pena, isso aí... É outra coisa, né? Outra coisa. Espera aí que virou aqui, turma. Deixa eu só... É que a aula tá bombando aí, né, professor? Sidney, é o que eu falei, rapaz. A minha intenção, vocês viram que eu estava segurando um pouco, não era preguiça, nada de... Opa, peraí, turma, que eu estou agilizando aqui. Não era nada disso, mas é porque eu tinha esperança de voltar para o presencial, né? Já que não foi possível, então vamos dar um jeito aqui, vamos dinamizar essa aula, né? Aí por isso que eu fui lá, comprei... Estão me vendo aí, beleza? Beleza. Meu suporte descarregou aqui. Comprei uma lousa, dei uma adaptada aqui para a gente tocar em frente. O senhor é o filho do rei. Hã? O senhor é o filho do rei. Rapaz. Amém, amém, amém. Turma, tranquilos aqui? Então, olha só, não existe ninguém ferindo soberania de ninguém. Tranquilos? Coloca aí, soberania, 2 pontos, enquanto eu ajeito aqui. Soberania, 2 pontos. Isso, soberania, 2 pontos. Na extraterritorialidade, a aplicação da lei penal brasileira, não se apresenta, só estou aumentando aqui, turma, é que meu suporte descarregou, não se apresenta em detrimento da lei penal, não se apresenta em detrimento da lei penal do país de origem. Não se apresenta em detrimento da lei penal do país de origem, vírgula, visto que aquela lei, esta lei, né, que é a do país de origem, visto que esta lei também será aplicada. Ponto final. Vamos lá, turma, só para eu sentir segurança. Keila, entendeu aí? Sim. Tranquilo? Nós não estamos falando que é uma ou outra. Não é isso. E sim as duas, desde que constatada a hipótese aqui de extraterritorialidade. Beleza, turma? Ô, professor, olha só, Sim, tem um caso que eu vi no jornal, a família, acho que até aqui de Cuiabá, e foram para Portugal. Lá, o marido matou o filho da esposa e voltou para cá. Bacana. Só que aqui em Cuiabá, eu não sei se ele foi preso ou não, eu vi no jornal. Se caso ele for preso, então ele não vai ser extraditado. Todo mundo é cuiabano. Uhum. Então, se, por exemplo, ele for preso, ele não vai ser extraditado para Portugal, ele vai responder aqui. Exatamente, Keila. Essa noção a gente precisa ter.
brasileiro, vocês vão ver isso lá em direito constitucional em algum momento, se já não viram. Ok? Brasil não extradita brasileiro nato. Uhum. Tá ok? Aí o seguinte, professor, então quer dizer que ele não vai ser julgado, Keila? Aí é a discussão nossa sobre soberania aqui, né? Uhum. Julgado ele vai ser pela lei de Portugal, bonitinho. Agora, o cumprimento da pena se dará nos moldes do Brasil. Tranquilo? Tranquilo. É a mesma situação que eu falei aqui dos traficantes brasileiros lá na Indonésia. Sim. Tranquilo? Então, turma, limpou mesmo, Keila? Sim, tranquilo. Então, turminha, esse é o raciocínio para a gente tirar aí, deixa eu até riscar aqui, soberania. Não tem ninguém ferindo soberania de ninguém aqui. Tá ok? Beleza? Posso prosseguir? Posso prosseguir, turma? Fundamento legal, 2 pontos. Coloca aí. Turma, vocês me dão uns 15 segundos para eu pegar uma água aqui? Então, beleza. E eu estou gostando da aula de hoje, hein? Estou gostando mesmo. Espero realmente que está contribuindo aí com vocês, viu? Ah, que bom, Dani. A Dani está falando que está top. Fui ali e assim, eu sou ruim, turma. Pensa um camarada ruim de dimensão sou eu. Aí eu fui lá, fui vendo quadro de 1 metro, 1,20 m, papapá. Aí o maior que eu achei foi de 2 metros de largura. E quando eu cheguei aqui com esse quadro, quase que no coube, ficou no limite aqui, mas deu certo, ficou bacana. Bom, Semana maravilha. que vem, Sidney, a turma que chegou depois, eu vou pegar meus canetões lá na faculdade, que eu estou com esses aqui improvisados. Tá? E esses aqui são bico finos. Então, por isso que tá meio fraquinho aí para vocês, mas semana que vem já vai estar forte. Maravilha. Coloque aí, turma. Fundamento legal, artigo 7º do Código Penal. Turma, vocês lembram o horário exato que nós começamos? Era o quê? 7h30, 7h40? Aqui já foi, já, né? 7h30? Eu não lembro. Ah, bacana. É porque o Kleber tá gravando a aula, Sidney. Aí ele tem lá o controle exato, que é pra gente disponibilizar depois. Maravilha. Então, turma, fundamento legal. Artigo 7º do Código Penal. Só isso aí. E deixa eu pegar aqui meu código. Cadê meu código? Cadê meu código? Aqui. E eu vou pedir vocês, pessoal, por gentileza, peguem o código aí, fazendo um favor. Código Penal, artigo 7º. O Kleber tem umas técnicas aí, né, Kleber, de colocar o código na tela. E a gente vai no olhão aqui mesmo. Artigo 7º, turma. Mas só deixem abertos aí que eu quero conversar com vocês antes. Encontraram aí? Encontraram aí? Alô, turma, encontraram aí? Encontrei. Então, beleza. Sidney, passa a bola aqui para mim. Todo mundo aqui. Kleber, agora você volta a mexer aí. Passa a bola aqui para mim. Turma, deixa eu bater um papo muito sério com vocês. Eu não sei se vocês prestaram atenção à dinâmica que eu coloquei nesse último vídeo lá no canal do YouTube. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não sei se vocês viram
Eu quase não citei doutrina. Por quê, turma? Porque em algum momento, se vocês não ouviram falar sobre uma técnica de estudo chamada estudo da lei seca. Vocês já ouviram falar isso? Já, né? Então, olha só, turma. O estudo da lei seca é algo extremamente importante e necessário para o aluno do direito. Só que o seguinte, Sidney, Daniele, nós não podemos atropelar a ordem das coisas. Porque é o seguinte, a doutrina, os entendimentos doutrinários emanam do texto normativo, sim ou não? Do texto de lei, sim ou não? Sim. Ok? Então, olha só, turma. O estudo da lei seca é algo extremamente necessário. Sidney, o que eu quero falar aí com vocês? Keilo, o que eu quero colocar? Quero colocar que a gente precisa desenvolver o hábito de interpretar o texto normativo e não só interpretar, de identificar a estrutura do texto. Isso vai nos ajudar a interpretar, isso vai nos ajudar a fixar o conteúdo. Quando você vai ter o norte, qual que é o norte? É a letra da lei, tudo está lá. Então, assim, a técnica que eu coloquei no último vídeo, que eu disponibilizei para vocês, foi um estudo da lei seca. E o que nós vamos fazer daqui para frente, ó, para estudar as espécies, é justamente, Sidney, isso, ok? Identificar a estrutura do texto normativo. Nós estamos fazendo direito e no final desses 5 anos, nós precisamos ser técnicos em direito. Sim. Como você lê o código, os códigos, não pode ser a mesma forma que um leigo lê. Não, nós temos que, olha, passo após passo, dia após dia, mês após meses, nos tornar técnicos. E isso implica na leitura da lei, como que a gente se relaciona com a lei. Então, sempre quando eu dou essa aula, de espécies para baixo, eu chamo os alunos para esse desafio. Tá ok? Vamos detalhar, sempre brinco, vamos detalhar a capacidade técnica do texto normativo. Tranquilos, turma? Esse é meu compromisso com vocês. É a gente esgotar o que o texto quer falar. Beleza? Kleber, você ia falando alguma coisa? Kleber, antes de interpretar, visualizar a estrutura. E eu vou colocar aqui para vocês. Porque quando a gente separa estrutura por estrutura do texto normativo, a interpretação fica mais fácil. Por quê? Olha só, a primeira espécie aqui, incondicionada. A incondicionada está no inciso 1 e no parágrafo 1º do 7º. Então, você vai ler, se você ler tudo de uma jogada só, você pode até interpretar. Mas você não vai saber vincular com a doutrina, porque as espécies são construções doutrinárias. Então, assim, o meu compromisso com vocês aqui é justamente isso. A gente identificar a estrutura do texto normativo e aí sim, estrutura por estrutura, fazer a interpretação. Tranquilo, Kleber? Então, pode falar. Isso mesmo. Aí, qual que é? Tem um ditado, como que é? Tem um ditado que fala assim, aí separa os homens dos meninos, não tem alguma coisa assim? Algum ditado assim? Hã? Não é alguma coisa assim? O Sidney riu aí, eu tô errado, Sidney? Tá certo. Não tem um ditado mais ou menos assim? Tem. Turma, Kleber, o que você falou é o que vai separar os homens dos meninos, parceiro. Tá ok? Você em uma audiência, fazer uma sustentação oral com propriedade. Você, quando for pegar uma peça para defender um cliente, dividir a peça conforme o texto normativo, raciocínio por raciocínio. Você que vai estudar para concurso,
você olha, visualizar, não, isso aqui primeiro eu preciso entender isso para depois entender aquilo para chegar onde eu quero chegar. Então, assim, eu lembrei, é isso que vai separar realmente a questão da hermenêutica, os homens dos meninos. Tranquilo? E a minha busca aqui hoje é justamente essa. Tranquilo, turma? Beleza. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Como que está o ânimo de vocês aí? Vocês querem 1 hora, 1h20 de aula, 2 horas, esgota o conteúdo? Estou com vocês. Professor, eu sou meio suspeito de falar, né? 40 minutos já foi, né? Aí vai depender de cada um, do ânimo de cada um, entendeu? Uma aula cansativa? O que vocês acham? Porque tem muita coisa. Ó, e turma, e Sidney, gente, como eu estava com saudades de ter esse bate-papo aqui com vocês, que eu entendo que é necessário, entendeu? Junto com o conteúdo, eu vejo que é interessante também eu localizar o aluno, né, dos temas que orbitam, né, o conteúdo. Essa aula de extra, só para trabalhar isso daqui, turma, ó, eu gosto de 3 horas. Porque se vocês lerem o artigo 7º aí, vocês vão ver que tem coisa pra caramba. Então, tá dando quase 1 hora, né, Kleber? Isso. O que vocês acham, então? A gente identifica nesses 15 minutinhos a estrutura do texto, pode ser? E a aula que vem a gente retoma fazendo o conceito, fazendo os ditados, pode ser? Fala. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Oi. Coloca aí, espécies 2 pontos, Dani. Espécies 2 pontos. Existem. Quase 1 hora já, né? Isso. Aí, Sidney, nós combinamos aqui. Eu só vou passar para vocês a estrutura aí no texto, ok? Para a gente se familiarizar. E eu acredito que já foi uma aula bacana, né? Eu acho que já deu, né? Acho que já deu uma dinamizada aí. E a aula que vem eu volto com a questão de conceitos, essas coisas. Beleza, Sidney? Oi. Coloca aí, turma. Existem 3 espécies de extraterritorialidade. Ô, Kleber, você consegue tirar um print aí dessa tela? Ó, então vai. Alguém consegue? Veio, ó. Tô fazendo até pose aqui, ó. Tirou? Depois você me manda aí. Existem 3 espécies. Deixa o saco. Porra. 3 espécies. Pra puta que pariu, cara, vai. De extraterritorialidade. Vírgula. Sendo elas Oi. a incondicionada. Que bosta. O Sidney tá bravo com alguma coisa aí, ó. Vírgula. Condicionada. Mas isso não é enche o saco, hein? E a hipercondicionada. Tô terminando de assistir a aula, Suleiman. E a hipercondicionada. Viu? Então, turma. Sim, Kleber. Eu consigo?
Deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu consegui aqui. Ó, tem mais gente aqui, eu não vi. Quem mais que chegou aí depois? Bacana. Bacana. Pessoal, olha, eu espero mesmo, viu, que a aula esteja melhor. A intenção é realmente dar uma dinamizada aí, tá? Sim, Kleber. Vou. Aham. Combinado, Clebão. Combinado, Kleber. Caiu aqui. Caiu. Deixa eu virar aqui. Estão me vendo? Eu não estou ouvindo mais o senhor. Você está me escutando aí, professor? Eu estou escutando, Sidney. Vocês estão me vendo? Estão? Então, aqui. Estão me vendo? Então vamos lá, turma, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, tá ok? Qual que é a primeira que eu falei para vocês? Ah, é verdade. Oh. Eu acho que é para parar, hein? Eu só vou fazer esse raciocínio aqui, Sidney. Ah, é porque estão me ligando aqui, ó. Aí o celular tá... Aqui, ó. Incondiciona. Se puder, coloquem desse jeito no quadro. Trem. O meu suporte descarregou. Deixa eu ver aqui. Espera aí que já vai dar certo. Ficou, né? Coloquem desse jeito aí no caderno de vocês, turma. Condicionada. Esse aqui vai ser a tarefa de casa para a aula que vem. Ó, turma, 3 espécies. E a minha função aqui, só para a gente deixar o link para a aula que vem, é deixar visualizado aí no texto normativo as 3 espécies, tá ok? Então vocês vão colocar aí, ó, a incondicionada. Artigo 7º, né? Inciso 1, alíneas A, B, C. Agora deu branco aqui, se tem a D também, peraí. A, B, C e D. Ó, A, B, C e D. Tranquilo? E parágrafo 1º do CP. Quem já tiver com o código aberto pode identificar aí também, tá? Então, olha só. A extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1, desculpa, estou falando errado. Inciso 1, alíneas A, B, C e D e parágrafo 1º. Kleber, Sidney, para vocês começarem a entender, para começar a visualizar o que é a extraterritorialidade incondicionada, são esses dispositivos que vocês têm que ler. Por isso que eu estou falando, Kleber, que é interessante identificar a estrutura para depois a gente interpretar. Para entender o que é incondicionada, você não tem que ler o parágrafo 2º, você não tem que ler o inciso 2, nada disso. Beleza? Kleber. Você ia falando, Kleber? O que você não está achando? Não, vai lá no artigo 7º.
Isso. Então, os crimes já é o inciso 1. Olha aí o inciso 1 aí, antes. Viu aí? Não. Então, o parágrafo lá na... Vai, desce aí que você vai achar o parágrafo primeiro. Ele até faz menção nos crimes do inciso 1. Desce aí para você ver. Isso, aham. Então, ó, isso, Kleber, isso, por isso que eu estou falando que antes da gente interpretar, é preciso identificar a estrutura do texto normativo. Isso, ó. Inciso. Cadê? Deixa eu ver aqui. Inciso 1, ó. Nos crimes do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira. Tranquilo? Beleza? Então, turma, ó. Incondicionada. Vão aí agora na condicionada, por gentileza. Ó, artigo 7º, inciso 2, se eu não me engano, alíneas A, B e C. Se eu não me engano, é só até C mesmo. Parágrafo 2º. Não, acho que a linha aqui é só a linha A e B, quer ver? Ah, não, A, B e C. O A, B e C mesmo. Não, sim, aham. Mas eu tô falando aqui só no inciso 2 primeiro. Pode ver, ó, no inciso 2 vão ter 3 alíneas aí. Tranquilo? Aí vão lá no parágrafo 2º agora. Lá no parágrafo 2º vai ter, ó, alíneas A, B, C, D e E. Tudo do CP. Estão conseguindo acompanhar aí? Tranquilos? As meninas, Dani, Keila. Estão conseguindo acompanhar? Dani, tranquilo? Beleza. Turma, agora tem uma sacadinha aqui na hipercondicionada, tá ok? Keila, leia para nós aí o parágrafo 3º do artigo 7º. Terceiro? Isto. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Tem 2 alíneas aí, não tem? Tem. Também? Também. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B. Houve requisição do ministro da Justiça. Beleza, Keila, doutora. Turma, olha só a estrutura da hipercondicionada, ó. Ficou fora aí, né? Vocês não estão vendo, né? Ó, olha a estrutura da hipercondicionada. Artigo 7º, tá caindo. Parágrafo 2º. Veja, peraí, Toma, que eu tô localizando aqui, ó. A aula que vem nós não vamos ter esses contratempos mais. Ó, artigo 7º, parágrafo 2º, alíneas A, B, C, D e E. Keila, parágrafo 3º, não foi que você leu? Foi, professor, é terceiro e são só 2 alíneas, A e B. Sim, mas Keila, começa lendo de novo o parágrafo 3º. Lembra, turma, que nós estamos estudando a estrutura do texto ainda, tá bom? Vai, Keila. O terceiro?
A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Certo. C. Reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Ah, entendi. Parou, Keila. Olha, turma, isso aqui eu preciso deixar destacado. Qual que é a estrutura normativa da hipercondicionada? Ó, parágrafo 3º, beleza, é o que a Keila está lendo, mas no parágrafo 3º ele faz menção ao parágrafo anterior. Ele fala o seguinte, olha, obedecidas as condições do parágrafo 2º, na linha A, B, C, D e E, mais, Keila, mais as condições do parágrafo 3º. Então, a estrutura da hipercondicionada é artigo 7º, parágrafo 2º, mais o parágrafo 3º. Tranquilos, turma? Então, olha só, eu finalizo por aqui. Eu gostei demais da aula de hoje, fiquei bem mais à vontade. Eu espero, na verdade, ter somado com vocês. A minha intenção realmente é somar, tá ok? Aqui é só para a gente dar uma dinamizada. E essa estrutura, pessoal, tentem até semana que vem dar uma lida nessa estrutura, porque aí na aula que vem eu vou fazer os ditados uma por uma, nós vamos trabalhar a linha por a linha, tudo muito bem detalhado, beleza? Tranquilo? Eu agradeço vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Ficou legal mesmo? Então, um abraço para vocês. Como eu falei, a minha intenção é somar de alguma forma. Tá? Essa é a minha intenção. Tranquilo? Um abraço, turma. Valeu. Boa noite, galera. Valeu, turma. Valeu. Até semana que vem. Bom final de semana, turma. Tranquilo. Vou baixar. Pode ficar tranquilo, eu vou baixar. Valeu, Cléber.